Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje, vídeo de quarta-feira, dia que a gente responde a dúvida de algumas pessoas e lá no Instagram surgiram muitas dúvidas com relação à nossa carteira plena, com relação ao que é esse tal de alocação estrutural. Então eu fiz uma planilha aqui bastante grande e que vai ser bem interessante para que vocês entendam de uma vez por todas o que é essa tal da alocação estrutural, pelo menos de forma bem básica aqui, mas que com certeza vai ser muito além do que a gente costuma ver em conteúdos gratuitos aqui dentro do YouTube, tá? Então curte o vídeo, se inscreve no canal e depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, modéstia à parte, a planilha ficou muito boa e eu acredito que vai ter pessoas nos comentários querendo saber como faz para conseguir a planilha ou coisa do gênero, tá? Então, eu vou avisar para vocês o seguinte: na segunda-feira a gente vai começar um workshop, que é o workshop da nova carteira plena. Inclusive, a nova carteira plena vai ser oferecida nesse dia. A gente já tem alguns assinantes que assinaram ano passado na carteira plena no modelo antigo, que era muito mais baseada em trade, swing trade, position trade, e agora a gente vai trazer a alocação estrutural que vocês vão entender nesse vídeo de hoje. Então essa planilha que eu vou mostrar, ela vai estar disponível para os assinantes da carteira plena, tá? Lá dentro da área logada. Então esse é o ponto que eu queria passar inicialmente para vocês e também convidar vocês para o workshop. É gratuito, os 4 dias, de 14 a 17 de fevereiro agora, na semana que vem, segunda, terça, quarta e quinta. É só vocês irem aqui na descrição do vídeo, se inscreverem e depois vale a pena também entrar no grupo do Telegram, tá? Porque tem muita coisa boa lá, a gente está dando até algumas mini aulas de 1 a 3 a 5 minutos lá dentro do grupo do Telegram, tá? Então não perca essa oportunidade de entender um pouco mais dessa alocação estrutural e é um projeto bem ambicioso aqui do Dica de hoje, porque vão ter 5 analistas trabalhando, porque a gente vai ter carteira de renda fixa, carteira de ações, carteira de fundos imobiliários, internacional e o trade, tudo junto na mesma carteira, além de colocar lá a reserva de oportunidade também, tá? Um pouquinho de tudo, mas não vai ser especialista em nada. Isso tudo a gente vai explicar mais semana que vem. E o importante é a gente mostrar o que a gente vai mostrar nesse vídeo de hoje. A importância de você fazer uma boa gestão de recursos, uma boa alocação estrutural, e a gente vai mostrar alguns tipos de alocação nesse vídeo de hoje. Então agora sim, vamos passar para a planilha. A alocação inicial, que eu acho que qualquer pessoa iria pensar, seria uma alocação simples, né? Aqui eu estou pensando um aporte inicial de R$20.000, um aporte mensal de R$1.500. Então, o que é alocação simples? R$500 em cada classe de ativos. E aqui, para facilitar, eu estou pegando FIIs, renda fixa e ações. E de onde eu tirei esses valores de rentabilidade aqui? Tá? Eu peguei dessa planilha aqui adicional que eu fiz. Tá? E essa planilha é o quê? Ibovespa, nos últimos 5 anos aqui, teve um rendimento médio de 1,07, um desvio padrão de 6,77% ao mês. A gente teve aqui fundos imobiliários IFIX, um rendimento médio, uma média de 0,67, mas com desvio padrão muito menor, de 3,63%. E a gente colocou também uma renda fixa com 7% ao ano. Algumas pessoas vão perguntar assim: ah, Daniel, mas a renda fixa está valendo 11. Eu conheço uma de um banco meu que paga 13, 14, muito melhor do que esse 7. E eu estou fazendo aqui um cálculo para 30 anos, tá? Se você acha que a renda fixa do Brasil vai ficar 30 anos nesse valor, você invista apenas em renda fixa, tá? Então eu estou pensando em aportes mês a mês por 30 anos. Então a média aí dos próximos 30 anos eu estou imaginando alguma coisa em torno de 7% ao ano. A gente vai ter uma inflação de 3 mais um juro real de 4, tá? Isso que eu estou imaginando pensando 30 anos. Um juro real, na verdade, de 2 ou 3 e alguns anos que vão estar para cima e aí fica nesse 1% a mais da média. Tá? É igual o que está acontecendo agora, né? Pulou para cima do que a gente espera da média, então certos momentos de 5 em 5, 6 em 6 anos vai ter uma anomalia e aí
esse 1% a mais ele compensa essas anomalias. Além disso, os aportes aumentam 0,80% ao mês, ou seja, R$500, um ano passa para 550, um aumento em torno de 10% ao ano, tá? Então isso é uma outra coisa interessante também. Se você tem um aporte hoje de R$1.000 ao mês, tenta 1.100 no ano que vem, tenta 1.210 daqui a 2 anos e assim por diante. Aí você está exatamente igual à planilha. Então, renda fixa aqui, aportes iguais, R$500 com a rendimento ali de cima, com alguma variabilidade também, porque até a renda fixa não é fixa, aporte de FIIs em R$500, aportes de ações aqui em R$500, e qualquer mês que você pegue, os aportes vão ser iguais. Essa é a alocação mais simples, tá? Foi exatamente o nome que eu usei, para qualquer investidor. Acho que o primeiro investidor, quando entra na bolsa, ele pensa assim, eu quero alocar em 3... Quando o cara não acha que ele é 100% viril, né, que ele pode investir só em ações, porque ele é o fortão, né, ele aceita que ele vai investir 1/3 em cada um, por exemplo. Então, 1.290 aqui, ó, 1.290 aqui, 1.290 aqui, independente de quanto ele tem. Né, ó, nesse mês aqui, ó, ele tinha 152 mil em FIIs, 140 mil em renda fixa e 177 mil em ações, mas mesmo assim ele investe igualmente em todos eles, tá? Esse aumento de 10% ao ano, ó, gera um aporte de 8.700 em cada classe de ativos no ano 30, né? Porque aqui já tem bastante coisa de inflação e até um aporte maior que se faz. Mas aí o que acontece aqui, né? E isso aqui é interessante também da gente observar. Por quê? Porque a gente tem esse gráfico daqui. Na maioria das vezes, as ações vão acabar ganhando de FIIs e de renda fixa, tá? Não tem como negar isso. Mas como tem variabilidade, ó, às vezes a renda fixa pode ganhar. E às vezes os FIIs podem ganhar das ações também, tá? Então, olha só, aqui ações ganhou, aqui ações ganhou. O normal vai ser ações ganhar, porque ela tem uma rentabilidade muito acima dos outros. Mas em alguns momentos, ó, a renda fixa ganhou, em alguns momentos aqui o FIIs até ganhou também, tá? Então, isso aqui são várias simulações. Você vê que até por esse desvio padrão e por esse rendimento atual, os fundos imobiliários não estão ganhando das ações. Eles ganham em dados momentos, ó, como esse, ó, ações caíram bastante, fundos imobiliários continuaram subindo, né? Mas não é tão simples assim. Aí a gente passa para a planilha 3, que é um outro tipo de alocação, que é uma alocação mais estrutural mesmo, tá? E essa alocação é o quê? No primeiro mês, 1/3 em cada um, mas a partir do segundo mês, você vai aportar naquele que tiver mais atrás, você vai aportar o valor inteiro no que tiver mais atrás. Então, por exemplo, no mês 2, renda fixa 7.249, né? A gente tem aqui 6.996 em fundos imobiliários e nessa simulação aqui a gente teve 6.788 em ações, né? No início do período. Então o aporte aqui acabou indo em ações, que ficou com 8.349. Nesse mês aqui ficou 8.349, 6.996 e 7.249. Então o aporte do mês seguinte foi para fundos imobiliários. E assim por diante. Aqui quem ficou mais para trás foi renda fixa, então o aporte foi para renda fixa. Então o aporte completo vai para aquele que tiver mais atrás. Essa é uma alocação intermediária. Você vê que nessa simulação aqui, olha como é que ficou equilibrado, né? Fundos imobiliários recebendo 132, renda fixa 111 e ações 116, ó. Nesse caso aqui, as ações devem ter disparado. Deve ser uma daquelas que bateu 40 milhões lá. Não, até que foi pouco. 8 milhões aqui no total. Deu 47 aqui. Mas, ó, como é que... Até que é equilibrado, né? As pessoas falam assim, se eu fizer dessa forma, eu só vou alocar em renda fixa. Eu não quero. Olha como é bem equilibrado aqui, né? Mais de 30% aqui dos meses, não, ou quase 30% investiam em ações. Então, a gente tem aqui, olha só, o mesmo gráfico de antes. E aí você pode falar assim, mas isso rende mais? E você vai ver que muitas vezes não, tá? E às vezes até não tanto assim. Mas o grande ponto é o risco, tá? O risco que você pega. Ó, em alguns momentos até a alocação simples vai acabar rendendo mais.
tá? E do que essa alocação estrutural. Mas antes de eu mostrar a questão do risco, eu quero passar para a planilha 4 aqui. A planilha 4, ela tem uma alocação que é um pouco diferente, que é uma alocação baseada em pesos. O que que é isso? Eu quero que ao final de um determinado mês a alocação das 3 classes seja igual. Então, auxiliar aporte 8.262, que é o que vai auxiliar o aporte do mês seguinte. Aqui auxiliar 8.262 e aqui 8.262. Então o valor final que você tem é um pouquinho diferente, mas a gente já tem aqui uma noção somando os aportes de quanto que cada um vai virar. É claro que com a variação do mês seguinte, eles não são exatamente iguais, mas eles chegam em valores muito próximos lá no final. Então, o barato dessa alocação aqui é que as classes de ativos elas vão ficar muito próximas, ó, 2.200, 2.100 e 2 milhões. Então, você fica pouco dependente de uma. Se você tem em uma das alocações ali, renda fixa com 2 milhões, fundos imobiliários com 3 e ações com 40, você passa a ficar dependente das ações subirem. Se as ações caírem, você pode perder 10 milhões, por exemplo. Né? E dessa forma aqui você tem algo muito mais linear. Dificilmente você vai ter aquelas 6.800, 7 milhões, 11 milhões, 7 milhões, 4. Aqui a gente está baseado mais em risco, tá? O menor foi 4.300. Talvez aqui na alocação simples você vai chegar em algumas simulações que você vai ter menos do que o 4 milhões, por exemplo. Vamos ver, 4.700. Tá? A tendência é que tenha uma variação maior aqui. Embora a gente não tenha chegado em nenhuma aqui nessas simulações que a gente fez. Tá? Mas, como vocês viram, são muitas variações aqui que existem. Tá? Então, aqui a gente vai ter algo que vai ter uma variação menor. Inclusive, essa alocação aqui inclui venda de ativos. Né? Então, se eu pegar ali no final, olha só, você vai ter aqui, nesse mês aqui, eu precisei vender R$127 mil de ações, por exemplo, para alocar em outras classes de ativos, por exemplo, para manter esse 1/3 aqui de cada um, tá? E aí a gente tem aqui, né, a alocação estrutural, vamos mostrar primeiro esse gráfico aqui da planilha 4, que vai mostrar os 3 andando juntos, praticamente, porque a ideia é exatamente essa, que os 3 fiquem iguais, eles fiquem com 1/3 cada um. Tá? E aí aqui as alocações. Vocês vão ver, nesse caso aqui a alocação por peso ganhou, da alocação simples que foi a pior. Né? E aqui a gente vai vendo, nesse caso a simples ganhou, a alocação por peso foi a pior, nesse caso a alocação por peso foi a melhor, a alocação por peso foi a melhor e etc. Mas eu não estou preocupado com a rentabilidade em si, vocês veem que elas andam mais ou menos juntas. O que eu estou preocupado? Eu estou preocupado com a variação, tá? Porque a variação é que faz a pessoa desistir, né? Esse que é o grande ponto. A pessoa acaba desistindo da bolsa quando ela vê que a carteira dela caiu 50%, 60%, quem sabe numa crise 90%. Aí a pessoa fica com muito medo desse 90% e aí ela vende tudo. Né? Imagina, você chegou a 20 milhões em ações, aí você vê cair para 2, por exemplo. Né? Então, você alocar dessa forma faz com que você tenha um risco menor, porque você está transferindo da bolsa para a renda fixa e para fundos imobiliários quando sobe. E quando a renda fixa está maior do que as outras, você está transferindo da renda fixa para FIIs e ações, que é mais ou menos o que a gente faz na carteira do YouTube. Olha aqui os riscos aqui, alocação por peso estrutural contra simples, desvio padrão, quanto maior, mais risco, né? Mais volatilidade, mais chance de você ficar com medo na hora que a bolsa cai muito. Então, por isso que a gente fala aí de alocação. Alocação por peso menor do que as outras, né? Aqui a alocação por peso menor também, mas você vê que elas estavam muito próximas aqui nessa, né? Vamos lá, todas elas, É difícil a gente ter a alocação estrutural maior do que as outras, mas é claro que em alguns momentos vai acontecer também. A gente está trabalhando aqui com simulações como vocês não costumam ver no YouTube. Isso aqui é um conteúdo que a gente mostra mais para a parte paga, né? A gente não costuma mostrar gratuitamente esse tipo de conteúdo. Então, isso aqui, olha só, a gente vê riscos menores, volatilidades menores,
em várias simulações, na maioria delas, tá? Então, por isso que a gente fala tanto da alocação estrutural. E esse é o tipo de conteúdo que a gente mostra mais ali na parte paga, né? Então, quem for da carteira plena vai ter direito a ter essa planilha, inclusive fazer as simulações. Talvez o teu aporte seja de R$500, não seja de 1.500. Talvez o teu inicial seja 0, não seja 20 mil, igual que eu coloquei aqui. E você vai poder simular da forma que você quiser. Talvez você ache que a tua rentabilidade não vai ser 1,07. Ela pode ser 1,28 igual a de Small Caps aqui que tem na planilha 2. Então você pode mudar esse número também, porque aí você vai ter outras simulações. Você pode achar que fundos imobiliários estão defasados agora, mas ele vai ter uma rentabilidade melhor, então você pode mudar isso também. Então é o que eu falei no início, né? Quem for da carteira plena vai conseguir fazer todas essas simulações com essa planilha, porque isso é o tipo de conteúdo que a gente coloca lá dentro dos nossos produtos pagos, tá? E esse vai estar dentro da carteira plena, que abre na segunda-feira dentro do nosso workshop. Então, dia 14 de fevereiro, a gente tem um encontro marcado às 18 horas, a gente vai fazer o nosso fechamento de mercado normal e junto do fechamento de mercado a gente vai fazer a nossa carteira plena também, a gente vai fazer o nosso debut aí, né? O nosso início das vendas dessa nova carteira plena, que inclusive já está rodando com os assinantes antigos. Eles já estão comprando os ativos recomendados lá de todas as carteiras. Como eu falei, 5 analistas. Eu tocando renda fixa, um analista que é o Regito nas ações, a gente tem o Egbert nos fundos imobiliários, o Rafael Rocha na carteira internacional de BDRs, para tudo ser dentro do Brasil, a Carol na parte de trade, swing trade, position trade, e ainda tem a reserva de oportunidade lá, porque essa alocação estrutural vai mudar. Vai ser muito melhor do que essa planilha que a gente mostrou aqui. Essa planilha a gente fez o basicão, a gente botou 33% em cada uma, né? Mas quando a bolsa cai muito, a gente pode subir bolsa. Quando a renda fixa está muito grande, a gente pode tirar da renda fixa e jogar na bolsa. Então, isso aqui ainda pode ser muito melhor do que a gente colocou aqui. Isso aqui eu estou pegando IFIX, estou pegando Ibovespa, estou pegando renda fixa Selic tradicional, tá? Ainda pode ser muito melhor do que a gente apresentou aqui e vai ser a nossa carteira plena. Então, curtam já o vídeo, se inscrevam no canal, mostrem para os amigos, porque esse é o tipo de conteúdo que a gente não costuma colocar aqui no gratuito, mas a gente vai falar sobre isso no workshop. Chama os amigos para o workshop também, tá? E quem quiser, só se inscrever aqui no link da descrição. Sigam a gente também em @dica de hoje _7, porque aí lá a gente coloca e posta informações o tempo todo. Também entrem no nosso grupo do Telegram, da Carteira Plena, porque a gente está colocando lá mini aulas todos os dias, né? São 5 analistas, então tá tendo aula pra caramba lá, mini aulas também, e lá a gente vai acabar postando também no início da carteira plena, né? A gente vai também colocar lá a nossa oferta da carteira plena também, que vai entrar na segunda-feira, no dia do fechamento de mercado. Abraço a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.